Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente avançar no nosso conteúdo para a nossa aula de número 3. Hoje o tema é leitura de diversos gêneros de esferas discursivas. O que são esses gêneros? Eu vou dar exemplos para vocês e logo vocês vão saber do que se trata. Quadrinhos, fábulas, contos, romances e etc. São alguns dos gêneros que nós falaremos hoje, tá bom? Logo em seguida eu vou deixar um vídeo explicativo da professora Patrícia. Ela fala como estudar, como lidar com esses tipos de gêneros em sala de aula para crianças do ensino fundamental 1. Só que antes eu vou dar uma breve explicação acerca de como trabalhar esses gêneros com jovens, pré-adolescentes, que não são no ensino médio, mas também não são as criancinhas do Fundamental 1, que tem ali na faixa etária de 10 até 12, 13 anos, tá bom? Eu sempre gosto de citar um exemplo que eu passei no meu ensino fundamental, acho que no 9º ano, se não me engano, 8º, 9º ano. Minha professora de literatura, ela precisava trabalhar com a gente o tema fábula. E ela não encontrava meios que todo mundo ficasse satisfeito, todos ficassem felizes. Porque as meninas gostam muito, né, desse gênero. Mas os meninos, geralmente, eles não gostam muito porque eles acham que é muito romântico, muito coisa de menininha, né? E aí, quando o assunto é trabalhar esse tipo de gênero, geralmente dá um pouco de conflito mesmo. Então, o que ela fez? Ela sentou com a gente e ela começou a perguntar o que mais agradaria, o que mais nos agradaria, né? Fazer poemas? Não. Porque as meninas gostam, mas os meninos não. Fazer, sei lá, fantoches? Não. Porque algumas meninas não gostavam, os meninos gostavam. E foi muita conversa até ela chegar numa melhor solução, né? Que todos da sala gostaram, todos da sala fizeram, que foi o teatro. Nós separamos a sala em grupos de 5 a 6 alunos, mais ou menos. Se não me engano, deu uns 4, 5 grupos por aí. E cada um desses grupos escolheu uma fábula que ia encenar, né? O meu grupo ficou com Romeu e Julieta. Eu fiz a Julieta. Talvez por isso que eu tenha gostado tanto. E outros grupos escolheram outras histórias. Só que ela modificou um pouco a temática, não é a temática, né? Ela mudou um pouco, assim, o que seria para ser feito. Ela optou pelo método do happy end. O que é o happy end? É quando você pega a história, geralmente uma história triste, né? Algum conto triste, e você modifica o final dele. Em vez de acabar em tragédia, acaba no modo feliz. E isso foi o que a gente mais gostou, o que mais mexeu com a gente. Por quê? Porque mexe com a imaginação dos alunos, eles terem que trocar esse final. É um trabalho em equipe, acaba que todo mundo participa, todo mundo se envolve, porque cada um tem um trabalho, né? Alguns planejam o happy end, outros mexem com figurino, outros mexem com roteiro, com falas e enfim. E acaba virando um trabalho em grupo mesmo, né? Como eu fiquei com Romeu e Julieta, a gente modificou o final. Todo mundo sabe que no final de Romeu e Julieta eles morrem, porque a família deles é inimiga uma da outra e eles não podem ficar juntos. Então a gente modificou o final, fazendo eles fugirem juntos e vivendo realmente felizes para sempre, como todo mundo gostaria que fosse o final de Romeu e Julieta. E aí tiveram várias outras histórias, os Três Porquinhos, várias outras que foram modificadas e tiveram esse final feliz, né? A dos Três Porquinhos, ela até tem um final feliz, mas não pro lobo, né? Então, assim, esse repente todo mundo sai ganhando mesmo, né? Eu sempre me lembro dessa proposta que a professora fez porque foi algo incrível, uniu a sala inteira, todo mundo tirou nota boa porque todo mundo participou e todo mundo estava empolgado. Então é algo que eu gostaria de levar
para os meus alunos assim que eu possa, assim que possível, né? Assim que eu possa estar junto com vocês, assim que eu possa voltar a dar aula, né? Eu gostaria de levar essa proposta. Agora eu vou deixar vocês com a explicação da professora Patrícia acerca dos gêneros e como ensiná-los para a criança do fundamental, e logo após o vídeo eu volto com mais explicações. Os gêneros textuais são formas de dizer, o que significa dentro da sala de aula, que são modos pelos quais as informações são apresentadas aos nossos alunos. São os nossos textos, os textos orais, os textos escritos, os textos multimodais, ou seja, aqueles textos que são constituídos por diferentes linguagens. Toda essa diversidade de textos compõe a nossa unidade de ensino na sala de aula, na nossa escola, que é o gênero discursivo. O trabalho com os gêneros do discurso é um trabalho bastante significativo que tem sido defendido pelas nossas políticas públicas já há algum tempo, né? Desde os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa. E isso não vem à toa, vem pelo fato de que ao eleger o gênero do discurso, você abre uma gama de possibilidades em relação ao aprendizado das crianças. Desde a condição de uma criança começar a se familiarizar com um modo de dizer que é específico de um, de outro e de outro gênero, até esse aluno que depois, com o processo de desenvolvimento na escola, vai passar a produzir cada um deles. Quando nós falamos do trabalho com gêneros, né, no que chamamos ciclo da alfabetização, primeiro, terceiro anos ou agora, a partir da Base Nacional Comum Curricular, primeiro e segundo anos, nós estamos então levando para a sala de aula a possibilidade de um trabalho bastante diversificado, variado, que parte daqueles gêneros da tradição oral, que são resgatados lá das vivências na educação infantil, e esse é um trabalho que se amplia. Bom, quando nós pensamos nesses 2 anos, nesse ciclo de alfabetização, é interessante também olharmos para os tipos de atividades que podem ser contempladas, né? Então, por exemplo, o brincar com as palavras é um tipo de atividade muito presente, muito bem-vinda nas nossas salas de alfabetização. Então, todas as brincadeiras que envolvem cruzadinhas, que envolvem caça-palavras, que envolve até o brincar oral com as palavras. Essas são atividades que no início, né, desse processo de alfabetização, o início do ensino fundamental, tendem a ser valorizadas. Para além disso, é possível fazer um trabalho mais sistematizado, mais sistemático, voltado às sequências didáticas, aos projetos, que são grandes convites em termos reflexivos e que garantem para a criança, muitas vezes, um passeio por diferentes gêneros e a condição de apropriação também diversificada. Bem, e quando nós continuamos esse caminho, ou seja, quando nós saímos do primeiro e do segundo anos, né, que são entendidos como um ciclo de alfabetização, e partimos para o terceiro, quarto e quinto, que são anos entendidos como da consolidação da alfabetização, especificamente o terceiro ano, nós temos questões ali que merecem um destaque maior. O que antes, lá no início, nos primeiro e segundo anos, né, nós tínhamos um enfoque maior no sistema de escrita, na sua natureza alfabética, aqui, terceiro, quarto e quinto anos, ganhará destaque a questão ortográfica. E aí a gente tem as práticas de leitura, que ganham uma variedade ainda maior, porque a gente tem uma condição mais ampla do ponto de vista da criança, do que ela já é capaz de ler. E aí conseguimos apostar em várias modalidades de leitura, né? A leitura em voz alta, a leitura compartilhada, a leitura colaborativa e também livros com capítulos, que é algo que lá no comecinho é possível, mas muito mais na voz do professor, muito menos na voz dos nossos alunos. O Ensino Fundamental 2 é um convite para que essas práticas de linguagem se intensifiquem e que ganhem complexidade, porque vem todas as nossas categorias gramaticais, né? Todo o ensino da língua que ganha bastante em sofisticação, e essa sofisticação, então, convoca gêneros mais complexos também, do ponto de vista da temática, do ponto de vista da organização, né? do ponto de vista também do estilo. Muitos desses gêneros são convidados para esse exercício reflexivo, né? Nós temos, especialmente na ordem do argumentar, uma condição
bem ampla de negociação mesmo de sentidos, né, do ponto de vista da formação do leitor. Então aí entram todos os debates, a condição de escrever artigos de opinião, de poder pensar em gêneros mais que se organizam com uma complexidade maior, como uma resenha, um resumo, a crítica. E nós temos muito esse trabalho da progressão dos gêneros, né? Então, algo que nasce ali com uma opinião sem base e assim, de uma ou outra forma, sem muita sustentação, esse é um trabalho bastante marcado do Fundamental 2, ou seja, como é que eu tenho uma opinião sobre determinado assunto, que pode ser simplesmente não gosto, e dali, como eu trabalho em sala de aula para que isso se torne um argumento, um posicionamento que possa ser defendido e que possa até fazer com que outros se convençam, né, da minha forma de pensar. Quando nós falamos, né, da condição de trabalharmos com as sequências didáticas, estamos pensando num trabalho previsto em diferentes etapas ou diferentes passos, oficinas, como gostam de chamar alguns professores. E essa questão é fundamental porque ela abre o caminho para que a articulação de linguagens aconteça, né, e para que esse professor também tenha uma condição mais efetiva de avaliação, de acompanhamento dos seus alunos. Então, quais são essas etapas? Tudo na sequência didática começa com o que nós chamamos de contextualização da proposta, o que significa dizer que esse professor apresenta aos seus alunos qual vai ser o gênero. Depois disso, esses alunos são convidados a uma aproximação ainda maior por práticas de leitura. Então, o professor, com os alunos, para os alunos, lê alguns textos, alguns exemplares daquele gênero, no meu exemplo aqui, crônica, e aí em função dessa leitura coletiva, desse dizer coletivo a respeito do gênero, que eles vão para uma outra etapa, que é a etapa de produção inicial, uma produção escrita que é feita individualmente. E essa produção escrita, ela é fundamental porque ela vai nos dar muitas pistas do trabalho a ser desenvolvido. Quando o professor leva para a sala de aula a proposta de produção escrita dessa primeira versão, ou seja, dos saberes prévios a respeito daquele gênero, isso traz como resultado a condição muito clara de análise desse professor sobre o que conhece, o que não conhece cada um dos seus alunos. E a partir dali, que a sequência didática de fato passa a se desenvolver em termos das necessidades que o professor analisa. Então, não é uma produção foco da correção do professor, mas é uma produção diagnóstica, que vai, portanto, abrir espaço para que todas as demandas de aprendizagem apareçam e que esse professor, ao longo das etapas, possa levar as propostas de modo lá no final, a contemplar uma nova produção, uma nova versão escrita daquele texto, no nosso exemplo aqui da crônica, e aí esse aluno seja convidado a olhar para a sua produção inicial e olhar para essa final já sob efeito desse processo todo de aprendizagem. E aí, o que acharam da explicação da professora Patrícia? Bem interessante, né? É bom que a gente absorva maior quantidade de conteúdo que a gente puder, porque é um tema muito interessante e muito importante também. Agora, só uma ressalva aqui, galera. Eu comecei o nosso tema e não expliquei qual a diferença dos gêneros textuais dos gêneros discursivos. Vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma bem fácil, assim, para deixar bem leve para vocês entenderem, bem resumidinho. Todo texto, ele vem de um discurso. Como assim um discurso? Um discurso que eu falo oralidade. Como assim? Eu vou explicar melhor. Todo texto, ele é materialização de um discurso. É tudo que foi dito em um discurso, porém é escrito. E nesse escrito, precisa haver um gênero textual. Como assim gênero textual? Vamos lá. Gênero textual, uma resenha, um resumo, um texto dissertativo argumentativo, etc, etc, etc. Vocês estão entendendo? Tá tudo interligado. Se o texto ele é materialização do discurso, o discurso, para ser escrito,
ele necessariamente precisa de um gênero textual. Então, tá ali tudo ligado, tudo certinho. É que um é referente à escrita e o outro é referente à oralidade, certo? Agora que a gente entendeu já um pouco essa diferença e na aula passada nós já falamos um pouco sobre os gêneros textuais, eu vou deixar agora um videozinho para vocês sobre gêneros discursivos, o que são e como compreendê-los, tá bom? É a professora Lessa que vai ministrar esse videozinho que eu peguei do YouTube, do canal Português para Todos. Para se compreender o que são gêneros do discurso, é necessário compreender o que são gêneros. Gêneros são formas. Discurso é um enunciado determinado socio-historicamente, através dos gêneros. E gêneros do discurso são formas padrão de um enunciado relativamente estáveis. Formas de padrão de um enunciado. E o que é enunciado? Enunciado é um ato de comunicação social em que os interlocutores são ativos na interação social. Por exemplo, eu estou com sede e quero pedir água para minha mãe. Então, pedir água seria o tema, o assunto em que eu vou tratar com a minha mãe. E aí eu escolho uma determinada forma, né? Um gênero, para poder pedir água para minha mãe. Qual seria o mais viável? Mãe, por favor, traz água para mim. Né? Ou você poderia dizer: Ilustríssima Senhora Mamãe, por meio desta, venho encarecidamente solicitar-lhe um copo com um líquido constituído por 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, a temperatura de 18 graus Celsius. Por meio deste, pede-se deferimento. Assinado, e aí coloca o seu nome. Será que você iria fazer isso? Ou iria para a primeira opção? Obviamente, para a primeira opção. Então, veja que o gênero do discurso, ele se encarrega de observar, primeiramente, o tratamento do tema. Sobre o que eu vou falar. Segundo, é aquilo que eu espero que seja a resposta, que no caso é o quê? É receber a água, né? Já que eu quero pedir água. O meu segundo objetivo seria receber a água como resposta ao meu pedido. E o terceiro, o que é? Escolher o gênero. Observar que tipo de gênero que eu posso utilizar para, de fato, receber aquilo que eu quero, que no caso aqui, neste exemplo, é a água. Então, observe que para se construir um gênero, é necessário, primeiro, observar o tratamento do tema, segundo, observar qual é a resposta esperada e terceiro, de acordo com Bakhtin, o mais importante é a escolha do gênero discursivo. Para escolher o gênero discursivo, eu recorro a memórias discursivas, aquilo que eu vivi em alguma época que deu certo, algo que eu falei que deu certo, que eu recebi esta resposta esperada e que eu posso repetir ou que eu posso aprimorar. Mãe, traz água para mim. Bakhtin aponta 2 tipos de gêneros discursivos que se diferenciam por nível de complexidade. São eles: os gêneros discursivos primários, que são trabalhados em situações comunicativas não elaboradas, possuem situações espontâneas, como por exemplo o diálogo do cotidiano, carta, bilhete, né? Tudo isso são gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Bom, são tipos
né, formas de textos e que eu vou explicar depois. Pois bem, se nos gêneros discursivos primários são trabalhadas justamente as situações comunicativas não elaboradas, espontâneas, do cotidiano, os gêneros secundários já são situações comunicativas elaboradas, complexas, geralmente, ou melhor, caracterizadas na modalidade escrita, como, por exemplo, teatro, romance, trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares. Portanto, para classificar um gênero discursivo, é necessário observar o assunto, a estrutura e o estilo comunicativo. Recapitulando, gêneros discursivos são formas padrão de um enunciado relativamente estáveis. Elas possuem dois tipos, que são primários e secundários. Os primários são relacionados a situações comunicativas não elaboradas, espontâneas, de comunicação imediata. E os secundários estão relacionados a uma comunicação mais elaborada, mais complexa, de linguagem formal. Para produzir um enunciado, eu observo, primeiramente, qual o assunto que eu devo comunicar. Segundo, qual é a estrutura que eu vou utilizar. E em terceiro, qual o estilo que eu vou empregar. Assim, eu observo qual gênero discursivo eu devo utilizar. E a partir deste gênero discursivo, eu escolho o gênero textual. E o que são gêneros textuais? Nos próximos vídeos a gente comenta. Beijo, até mais. Tchau. E aí, pessoal, gostaram da explicação? Perfeita, né? Sem nenhum defeito. A professora Lessa, ela conseguiu oralizar tudo aquilo que eu gostaria de passar para vocês, mas que eu não tenho domínio ainda, assim, que eu não consigo, não domínio sobre o assunto, né? Mas sobre como passar isso para vocês. Eu peguei esse vídeo do canal Português para Todos, da professora Lessa, e quero agradecer de coração por ela disponibilizar esse tipo de conteúdo para que a gente possa, né, aprender, absorver todas as informações que ela passou com tanta clareza e tanta competência. Então é isso, pessoal. A Pro resolveu prender o cabelo porque aqui onde eu tô tá muito quente, não posso ligar o ventilador porque tô gripada, estou sofrendo. Mas pra gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os gêneros literários e o porquê de serem tão importantes para nossa leitura, né? Por que a gente precisa consumi-los? Por que a gente precisa ler? Por que a gente precisa ter esse entendimento? Pessoal, eu falei errado, não é gêneros literários, é gêneros textuais, perdão. É que eu vou, usando essa brecha dos gêneros textuais, eu vou falar um pouco sobre as fábulas, sobre os contos, os quadrinhos, etc. E aí ficou na minha cabeça e eu falei, soltei essa palavra. Vamos começar pelos quadrinhos, né? Geralmente, quando a gente tá sendo alfabetizado, ainda quando criança, né? Os nossos pais, nossos avós, enfim, tios, geralmente, pra incentivar a gente, eles costumam comprar quadrinhos, historinhas, assim, que a gente tá começando a iniciar a ler ali, né? E por que isso é importante, gente? Porque, pensa comigo, uma criança que tá começando a ler agora, você acha que ela vai ter gosto em pegar um poema enorme, que ela não entende metade das palavras, vai pegar pra ler aquele poema todinho, você acha que ela vai ter prazer naquilo? Ela vai fazer aquilo porque o adulto tá mandando, o professor, o pai, a mãe, enfim, né? Tá obrigando ela a ler. Agora, se você der um quadrinho de um personagem que ela gosta muito, no meu caso, eu ganhava muito Turma da Mônica, eu gostava muito da Turma da Mônica. Dali do Zé Carioca, gente, eu nem sei se existe quadrinho do Zé Carioca ainda. Mas enfim, algum quadrinho assim, Tio Patinhas. O que você acha que ela vai ler com mais interesse? Os quadrinhos, né, gente? Eu devorava quadrinhos da Turma da Mônica, um atrás do outro.
gostava muito. E eu acho que é assim que a criança, ela pega o hábito da leitura, né? Você não pode obrigar. É claro que você tem que ficar em cima, porque a criança tem que... É importante, né? Que aprenda a ler. Mas você não pode obrigar, porque ela vai começar a fazer aquilo não por prazer, mas por obrigação. E aí ela associa aquilo a coisa ruim. Toda vez que tem que ler alguma coisa, ela associa coisa ruim e não vai pra frente, né? Aí ela vai crescendo um pouquinho mais, já vai abandonando os quadrinhos, já não tá legal, já não é mais pra faixa etária dela. O que que você vai fazer para incentivar essa criança a ler? Esse jovem já, né? Harry Potter, por exemplo, é um filme que quase todo mundo adora, né, gente? Eu tenho quase 30 anos e sou apaixonada por Harry Potter. Meu marido também. Então, por que em vez dela assistir o filme, por que ela não leu o livro? Então, gente, tudo é incentivo. Tudo é incentivo. Pra menininha ali que é mais romântica, mais apaixonada, ou até pro rapaz que é mais sensível, por que não um poema? Por que não um livro de romance? Por que não fábulas? Tudo vai depender do modo que você leva a situação. Se você obrigar o jovem, a criança, o adolescente, até mesmo o adulto que está sendo letrado agora, se você obrigar ele a ler, você acha que ele vai ler com prazer? Você precisa ser um mediador de leitura, você precisa colocar o gosto na vida dessa pessoa. E não é de qualquer jeito que a gente faz isso, gente. Não é obrigando, não é empurrando, é incentivando. Presenteia essa pessoa com um livro, presenteia com uma fábula, um livrinho de piada, para quem é mais desenvolto, para quem gosta mais assim do gênero, um livrinho de piada, um livro de terror, um livro de suspense. Então é assim que a gente consegue incentivar os nossos leitores, novos leitores, até os mais velhos também, que não têm muito hábito de ler, mas que gostaria de entrar agora nesse mundo maravilhoso que é o mundo da leitura. A gente precisa incentivá-los. Não é obrigando, não é forçando, não é ameaçando. Ameaçando eu falo no caso dos pais, né, que às vezes a gente não tem muita paciência, precisa que a criança leia, já tá de saco cheio, e a gente fala, se você não ler, você vai ficar de castigo. Gente, não adianta, porque assim a gente tá fazendo a criança ou o jovem pegar raiva, pegar birra, e aí não vai crescer um adulto que goste muito de livros, entende? Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu comecei fazendo a nossa primeira aula só falando, explicando, mas eu acho que ficou um pouco maçante, ficou um pouco chato. Então eu optei por trazer vídeos do YouTube, de canais que eu gosto muito, que eu assisto muito, trazer para vocês, para ver se fica mais dinâmico, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição e espero vocês na próxima aula. Boa noite. Tchau, tchau.